Seja bem-vindo ao meu Paraná deste sábado. Quantos mistérios há entre o céu e a terra? Estaríamos sozinhos nesse universo tão imenso? O que há além de onde a nossa tecnologia chega? São perguntas que os humanos fazem desde sempre. E no programa de hoje nós vamos conhecer pessoas que se dedicam em achar respostas para as dúvidas que intrigam tanta gente. Qual a explicação para objetos voadores não identificados? Nós pegamos o depoimento da pessoa ou a imagem e analisamos o que aquilo poderia ser e vamos por eliminação. Aquilo que a pessoa viu, fotografou, é um passarinho, é um avião, é um inseto, é um balão, é um drone, é um helicóptero, o que é, enfim. Quando nós não encontramos absolutamente nenhuma explicação, nós estamos diante de um objeto desconhecido, um objeto voador não identificado. Como desvendar o surgimento de desenhos gigantes em plantações da noite para o dia? Fora do agroglifo, esse campo eletromagnético é quase nulo, zerado. Quando se entra poucos centímetros dentro do desenho, esse sinal pula para 2, 3 vezes o que se encontra numa cidade. E o que dizem as pessoas que creem ter visto algo que é até difícil de se explicar? Se você acredita em tudo isso, não é o único. Curitiba é considerada por muitos capital ufológica do Brasil por ser a cidade que mais registra no país relatos de pessoas que avistaram OVNIs, objetos voadores não identificados. No alto do prédio, o Daniel observa o céu sempre que pode, uma paixão antiga. O dentista afirma ter visto 4 vezes objetos nada comuns. 2 diz ter conseguido fotografar. Essa seria uma das imagens. Tinha alguma coisa enorme, brilhante. Antes do sol nascer, ele refletia, então ele ficou dourado e a gente daqui via com binóculos. E ele estava, por exemplo, ou em cima dos montes da Serra do Mar, ou até no mar. A outra experiência o deixou ainda mais intrigado. Na área da churrasqueira do apartamento, foi com o celular mesmo que ele afirma ter conseguido tirar a foto. Eu vi alguma coisa ali numa direção reta a mim e aumentando muito de tamanho, ou seja, a velocidade é fulminante. Aí eu achei que era um F-15, um Mirage, que a gente via aqui antigamente. E ele parou na frente do bolso da minha esposa. Eu me abaixei e vi que ele parou a 45 graus. Eu não sei se ele veio nessa direção e parou assim, ou ele já veio assim, parou. E ele girava sobre o próprio eixo, grande, tamanho dos carros, um ônibus menor. Como ele parou, ele foi. Só que no parar ele fez um movimento elástico, fez isso. E quando foi embora também, ele deu uma arrancadinha e foi. Quem passou por algo parecido fala que a sensação na hora é de euforia. Na hora eu fiquei meio eufórico, porque era uma coisa que eu sempre quis ver. O ponto luminoso que aparece na imagem foi visto no bairro Alto, em Curitiba. O dia estava amanhecendo quando o Rafael gravou. Eu estava na casa de um amigo meu, após o aniversário dele. Isso já era bem de manhã, era umas 5 horas da manhã, não tinha amanhecido ainda. E a gente começou a ver uma luz bem forte. Na hora a gente pensou que era um balão, uma luz assim diferente, baixa, né? A gente achou que era um balão. E depois, conforme a gente foi vendo, a luz se movimentava, ela subia, descia, se movimentava para os lados também. E conforme foi amanhecendo, ela foi distanciando. Pra mim era um OVNI. Eu já filmei pra poder mostrar pros meus amigos e conversar sobre a respeito, né? Porque você falando é uma coisa, você filmar já é diferente, né? Levamos a imagem para o Ademar Gevaerd, que é ufólogo há 40 anos. Ele disse que o registro feito no bairro Alto é interessante. Gevaerd, que é considerado referência na ufologia no Brasil e diretor de uma revista sobre o assunto, recebe de 100 a 200 imagens por mês de vários cantos do mundo. 95% das imagens que chegam são descartadas no ato. São helicópteros, drones, aves, efeitos na lente, defeitos na fotografia ou na filmagem e até fraudes. Apenas 5% das imagens são levadas para estudo e algumas dessas são consideradas legítimas e foram tiradas sem pretensão nenhuma, numa paisagem como essa. São registros feitos em diferentes horas do dia. Pegamos uma foto que intrigou muita gente, mas que foi descartada, para saber como foi feita essa conclusão.
Por que vocês concluíram que essa imagem não é verdadeira? Esse é um caso muito comum na ufologia, da pessoa fotografar um fenômeno, fotografar algo e achar, e inclusive fazer a publicidade de que isso aí é um disco voador. Aí nós fazemos a análise e nós vemos que isso aí não passa de um efeito no filme fotográfico. É algo completamente explicável. Há muitas fraudes, mas também há uma quantidade maior de enganos, que a pessoa fotografa um inseto muito próximo da câmera, ou um passarinho muito próximo da câmera, ou um rastro de avião, e acredita que fotografou um disco voador. Nós analisamos aquilo ali e descartamos, né? Essa outra, registrada na rua Padre Anchieta, em Curitiba, é considerada legítima. Seria mesmo um objeto voador não identificado? Essa fotografia foi analisada também, nós passamos ela nos filtros e resultou que não se trata de algo, um defeito da câmera ou algo assim. Também não se trata de um pássaro, de um inseto, nem de nada. E essa fotografia foi feita por uma testemunha de alta credibilidade que viu o objeto e nos contou. Ela prefere permanecer anônima. Mas por que as fotos reais são geralmente distantes, com resolução baixa? Estudiosos afirmam que o efeito surpresa, o espanto ao ver algo desconhecido, dificultam registrar o momento. Aqui no Paraná, muitos dos vídeos são feitos no litoral, no norte pioneiro e na região sudoeste, além de Curitiba. O relevo desses locais ajudam a ver melhor o céu. Esses e outros detalhes sobre o assunto são discutidos em fóruns e eventos por todo canto. Há 2 semanas em Curitiba, gente de vários estados e até de fora do país vieram para o Congresso Brasileiro de Ufologia. Vim buscar aqui respostas para minhas perguntas, que até então não tinham resposta. Depois desse evento, de palestrante de vários países, inclusive o Brasil, eu passei a entender mais. Pesquisa as origens da ufologia no Paraguai. Já encontrei casos a partir de 1630 até o presente, mas o trabalho de pesquisa continua. Eu ouço que a região de Curitiba pode ser um ponto de aparecimento de naves, já que muita gente vê OVNIs por aqui. Penso que talvez haja algum tipo de energia que atrai esses objetos no céu. Não tem como negar. O desconhecido nos causa curiosidade. O interesse do ser humano sobre o que há no espaço vai além de onde os olhos alcançam. No próximo bloco você vai ver qual seria o motivo de discos voadores na Terra e também os sinais que para os ufólogos são de outros planetas. Não sai daí não que a gente volta já já. Estamos de volta com o Meu Paraná. Você já experimentou parar um pouco com a sua correria e observar melhor o céu? Dependendo de onde você está, pode acabar enxergando algum objeto voador que ninguém sabe explicar o que é. A origem das estrelas, os cientistas já descobriram, mas toda vez que elas desaparecem da nossa vista, pode surgir um novo enigma a ser decifrado. Prudentópolis, outubro de 2015. Da noite para o dia, figuras geométricas no meio da plantação de trigo. 7 círculos perfeitos. Quem fez? Na época, eram várias as hipóteses entre a população. Eu acho que é algo que não é do nosso meio. Grande negócio, sei lá, que alguma coisa pousou aí, ou o que aconteceu, né? Foi alguma coisa extraterrestre mesmo. Os ufólogos chamam essas figuras de agroglifos. A vegetação é amassada e não quebrada. Seria realmente um sinal de extraterrestre? Alguns atribuem a efeitos naturais. Mas como explicar a perfeição nos contornos? Principalmente essa questão de estar em espiral, aqui no meio do círculo. É coisa assim que eu particularmente acredito, assim, que possa ter sido um OVNI, alguma coisa. Quase um ano depois, em 2016, mais um agroglifo foi registrado em Prudentópolis. Dessa vez em outra propriedade.
Uma figura de 3.000 metros quadrados com 5 círculos e um desenho no meio. Douglas, que é ufólogo e engenheiro agrônomo, e o amigo dele, que é ufólogo e perito criminal, foram até Prudentópolis estudar o fenômeno. Não havia nenhum sinal de ação humana. Qual é o primeiro sinal que eu procuro? São as pegadas sob as plantas, né? Nos falsos, a gente já identifica essas pegadas acompanhando o acamamento das plantas que estão quebradas. No verdadeiro não existem essas pegadas. O nível das ondas eletromagnéticas impressionou os ufólogos. Para eles, um indício de que algo diferente aconteceu no local. O que se constata é que fora do agroglifo, esse campo eletromagnético é quase nulo, zerado. Quando se entra poucos centímetros dentro do desenho, esse sinal pula para 2, 3 vezes o que se encontra numa cidade. O que isso significa? Que tem uma fonte produzindo essa energia. Porque para que tenha eletromagnetismo, é necessário que exista uma energia circulando. Não tem nada, a gente só percebe esse campo e a gente ainda está estudando para tentar entender o porquê que se forma esse campo eletromagnético somente no desenho, e esse campo permanece mesmo por alguns dias depois. Até 3, 4 dias a gente ainda consegue mensurar esse campo. Lógico, ele vai decaindo, né? É bem mais intenso logo que se forma, mas tem um decaimento muito lento, né? Que nós não temos uma explicação de como isso se sustenta. Na época, várias análises foram feitas. Uma delas foi comandada pelo Douglas. Ele fez medição na área e colheu amostras de terra. O material foi levado para um laboratório e o resultado é impressionante. A análise de solo constatou que no centro do agroglifo existia uma mancha amarelada. Para os agrônomos, um sinal de desequilíbrio químico. A análise apontou ainda que a quantidade de alumínio na figura era 5 vezes maior do que na amostra de terra colhida a 130 metros de distância. E o nível de hidrogênio de dentro do agroglifo, 14% maior. O estudo assinado pelo Douglas cita ainda um outro exemplo, um agroglifo registrado na Inglaterra, com um nível maior de hidrogênio. Como explicar? De alguma forma, ocorreu uma escolha pontual da área para se fazer essa figura. Talvez porque se necessitasse de que as plantas deveriam conter determinados nutrientes ou determinados metais que são comuns em solos com a presença desse alumínio. Você já deve ter reparado, ao lado da forma geométrica há um número, 43. Mas, segundo as análises, o desenho do número foi feito por humanos. A primeira coisa que eu fui ver foi essa questão das pegadas e do acamamento. Então, todas as canas, todas as hastes estavam quebradas, mesmo amassadas. Era um trigo amassado e não acamado, né? E tinha as pegadas no chão. Por esses sinais, eu já saí falando para o GVR, é falso. Isso é simplesmente uma falsificação, uma pichação que alguém fez aqui. Um colega nos apresentou, falou, olha, eu sei quem esteve lá no local, foi fulano, fulano e fulano, que eram conhecidos de um candidato à prefeitura local, cujo número era 43. Que fez aquilo para que eles sabiam que ia aparecer na mídia, então foi um meio de fazer uma propaganda gratuita. É falso em todos os sentidos aquele 43, né? Para os ufólogos, uma nave espacial seria mais ou menos assim, desse formato, como se fosse um prato de sopa em cima de um prato mais raso. E para ver um desses, é preciso ter o costume de observar o céu e se atentar a todos os detalhes. Mas a gente, sempre com foco no trânsito, nos compromissos do dia a dia, nem sempre as nota. Já quem vai para uma área com esse cenário, difícil é não observar o que está ao redor. E assim, mesmo na imensidão, qualquer ponto minúsculo muitas vezes não passa despercebido. Por isso, a Serra do Mar é um dos lugares com mais avistamentos. E essa região montanhosa inspirou até filmes, como O Caçador de Espécies e O Símbolo Secreto. E é por isso que estou aqui. A ficção científica tem personagens que são humanos e outros extraterrestres. Você despertou e agora faz parte do universo. O Rui fez o roteiro do filme e diz que os elementos extraterrestres foram inspirados em relatos de pessoas que afirmam que tiveram experiências ufológicas.
Isso, ela foi baseada no relato do próprio Anhangaba. Então, um alpinista estava subindo a Anhangaba e ele viu uma nave com 2 esferas luminosas. E aí, por esse relato que nós fizemos também no nosso filme. Mas por que naves espaciais estariam visitando a Terra? O ufólogo tem um palpite. O que nós sabemos ao certo, e é inquestionável, há vida abundante no universo. Nós estamos sendo visitados por inúmeras espécies diferentes e em diferentes estágios evolutivos que têm as mais diversas finalidades, objetivos de se aproximarem da Terra. E há um consenso entre elas, de alguma maneira, de não interagirem de modo a produzir uma interferência no nosso dia a dia. Eles nos observam, eles nos abduzem, eles fazem os agroglifos, eles são fotografados, mas eles não pousam, talvez para não causar alguma comoção que ainda não seria bem suportada pela humanidade, que carece ainda do maior crescimento, de uma maior evolução em todos os sentidos, para absorver esse impacto. Já para a astronomia, a visita de seres de outros planetas é bem pouco provável. Devido ao enorme tamanho do universo e a grande quantidade de objetos, planetas, estrelas e tudo mais, a possibilidade de vida é quase que certa. Admitir que existe vida fora da Terra é uma coisa. Admitir que existe vida extraterrestre que visita a Terra é algo muito mais difícil de afirmar. A astronomia não exclui essa possibilidade. Ela só aponta as dificuldades de se fazer uma viagem dessa. Além da tecnologia, existe um outro problema em relação à viagem no tempo. Uma vez que eu faço uma viagem uma velocidade muito alta, eu estou fazendo também uma viagem no tempo. Então, se eu fizer uma viagem para uma outra estrela e voltar, quando eu voltar, eu vou ter envelhecido alguns anos. Quem ficou aqui envelheceu centenas, talvez milhares de anos. Daí eu faço a pergunta: qual foi o sentido dessa viagem? Possibilidade de um outro ser vir para a Terra ou vir para o Sistema Solar é tão pequena, tão insignificante, que a ciência quase que exclui essa possibilidade. Seja na ficção ou na realidade, muitas dúvidas e poucas certezas. E para você, estamos sozinhos no universo? O Meu Paraná deste sábado fica por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima semana. Tchau!